Esse vídeo é, mais uma vez, um oferecimento do Crunchyroll. Se você quiser estar sempre atualizado com os animes do momento, você pode clicar no link na descrição desse vídeo e fazer o seu teste de 14 dias. Você ajuda o canal e, por exemplo, pode assistir alguns dos animes mais populares do momento. Esse vídeo é muito sobre popularidade e dois dos animes mais populares do momento, que são Kimetsu no Yaiba e Dr. Stone, estão no Crunchyroll só 1 hora depois do Japão. Então você pode assistir oficialmente legendado em português no Brasil. Vários animes, assim como esses dois que eu citei agora, eles são bem legais sim, tem vídeo dos dois aqui no canal. E clique no link da descrição do vídeo e faz o seu teste de 14 dias do Crunchyroll. E vamos falar do My Anime List. Eu confesso que eu sempre tive preguiça do My Anime List, eu demorei muito pra fazer minha página no My Anime List, principalmente porque eu não queria fazer a lista. Eu sabia que eu ia acabar esquecendo algum anime, sabe? Ah, eu não vou fazer isso, eu vou parar pra fazer. Aí teve um certo dia que eu quis fazer e foi bem divertido, de ficar passando as temporadas e tal, e ver o que eu tinha visto ou não. Toda hora eu lembro algum anime que eu deveria ter colocado na lista e só lembrei agora que eu tinha visto e tal. Então eu gosto de fazer minha lista, é útil pra mim, porque eu tenho uma memória horrível. Então eu uso a nota principalmente para isso, por exemplo, para eu lembrar se eu gostei ou não da coisa, porque às vezes eu esqueço. E eu acho legal. Eu acho o My Anime List legal hoje. A galera, o público otaku mais ativo como otaku na internet, né? Não o moleque que casualmente assiste Naruto, mas o público que tá aí indo atrás de canais de YouTube, por exemplo. Se você está aqui no VideoQuest, que é um canal pequeno no meio, você é um cara que tá interessado um pouco mais na coisa, então você é um cara mais dentro do nicho, você não é tão casual assim. E boa parte das pessoas que... Eu acho que deve ter uma grande interseção entre pessoas que assistem o VideoQuest e pessoas que usam o My Anime List ativamente. E esse público valoriza muito o My Anime List. Esse público acha o My Anime List muito importante. Tem todo um bagulho de customizar a página, colocar uma imagem bonitona. Às vezes as pessoas contam a história delas com os animes, sabe? Pra explicar quem elas são, explica a lógica por trás da nota, que coisas que eu vou voltar mais pra frente e tal. Eu não uso dessa maneira, eu só uso pra me organizar e divulgar um pouco o VideoQuest do jeito que dá. A discussão em volta do My Anime List era um dos motivos de eu ter muita preguiça do My Anime List. O tipo de coisa que valorizam no My Anime List é o tipo de coisa que eu tinha muita preguiça. Principalmente as coisas que giram em torno do ranking. Quem está no ranking, a polêmica Gintama, todas essas coisas. Essas coisas eu tinha sempre muita preguiça. O quanto muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas usam o My Anime List como medida de qualidade. As pessoas citam a nota do anime como uma medida de algo relacionado com qualidade inerente ao anime, citam posição no ranking, o que tá melhor posicionado, o que tá pior posicionado no ranking do My Anime List. Recentemente rolou um bug, eu acho, que tirou o Fullmetal Brotherhood da primeira colocação e colocou a última temporada do Shingeki no Kyojin. A parte 2 da última temporada do Shingeki no Kyojin, né? Shingeki no Kyojin, temporada 3, parte 2. Que ficou em primeiro. Alguma coisa aconteceu que várias notas do Fullmetal foram tiradas, eu acho, e acabou subindo a média do Shingeki no Kyojin, e ele ficou em primeiro. Olha lá, primeiro colocado, merecido, ou qualquer coisa do tipo. E essa era a coisa que sempre me tirava da discussão do My Anime List. Sempre me deu preguiça, porque notas não importam. E eu vou voltar um pouco mais especificamente nessa questão. Mas nota em geral não importa, mas principalmente a nota nesse ranking não importa. Porque a gente tem que entender como esse ranking funciona e como ele é formado e quem forma esse ranking para entender quem está onde, qual anime está onde e o que isso significa, se é que significa alguma coisa. Quais são as condições nas quais esse ranking é classificado e o que a gente pode aprender com o ranking do My Anime List.
Vamos lá, vamos ao ranking atual do My Anime List, depois de consertar do bug do Shingeki no Kyojin, Fullmetal Brotherhood voltou pra primeira posição. Então vamos lá, a gente tem o Fullmetal Brotherhood, Steins Gate, Hunter x Hunter 2011, Kimi no Na wa, Your Name, Shingeki no Kyojin em quinto, algum Gintama, são muitos Gintamas e eu não sei qual é a temporada, sexta, quinta, oitava, eu não faço ideia. Legend of the Galactic Heroes, outro Gintama, Sangatsu segunda temporada, Voz do Silêncio, Koe no Katachi, filme do Gintama, algum outro Gintama, Clannad After Story e Gintama. Esse Gintama, o original, esses são os 15 primeiros, e depois tem mais uma temporada do Haikyuu, ou Arimonogatari, Code Geass, Mob Psycho, Viagem de Chihiro na 20ª posição e por aí vai. Eu já vi pessoas defenderem o ranking como uma medida de qualidade das obras, às vezes aparece alguma obra que talvez não se encaixe com algum padrão que a pessoa veja nesse ranking, falando não merece estar aí, porque esse ranking, as primeiras posições só tem obras mais sérias, mais adultas, ou seja lá o que for. Esse tipo de argumentação eu já vi. Já vi gente dizendo que Fullmetal tá em primeiro porque ele é de fato o melhor anime que tem. E isso é muito subjetivo para começo de conversa. E eu tenho as minhas interpretações do porquê essas notas são o que são. Os três primeiros, por exemplo, Fullmetal, Brotherhood, o Steins Gate e o Hunter x Hunter, pra mim eles são razoavelmente inofensivos. Principalmente o Fullmetal. O Fullmetal é um dos animes mais inofensivos que existem. Eu não assisti o Brotherhood, eu li o mangá, eu tô ligado que o Brotherhood é muito fiel ao mangá. O mangá é o meu mangá preferido. Mas ele é muito abrangente. O público que ele abarca é um público muito abrangente. Ele não é tão desafiador. Ele não é polêmico, não é divisivo. As lições que ele ensina são ótimas e são ensinadas e são passadas de maneira muito clara e são emocionantes de fato, os personagens são bons e blá blá blá, mas ele não vai dividir muitas opiniões. O Steins Gate é quase isso, com o adendo de que ele é meio que um cult acessível. Ele parece cult, parece diferentão, mas ele tem um plot muito, muito claro. E tem viagem no tempo, as pessoas gostam muito de viagem no tempo, então um pouquinho de confusão esperada e tal. E o Hunter x Hunter é puro plot. Tem lá o arco do Chimera Ants, né? E ele é uma adaptação fiel de um mangá muito querido por todo mundo, então também ganha pontos na fidelidade. Ele não tem grandes desvios, ele não tem escolhas estranhas de estética. Todos esses três aqui, pra mim, são bastante inofensivos. O 4 e o 5, pra mim, que são o Your Name e o Shingeki temporada 3, parte 2, são hype do momento pra mim. Porque o Fullmetal, Steins Gate e o Hunter x Hunter são de 2011 e eles já acabaram faz um tempo, né? O Hunter x Hunter acabou em 2014. O Your Name é um pouco mais recente, o Shingeki no Kyojin acabou de acabar, e o ranking do My Anime List acaba rolando muito dessa empolgação de momento. A última coisa que saiu é a mais impressionante. E a gente tem o caso do Gintama, que o Gintama tá aí, assim como outras coisas, como o próprio Galactic Heroes, que é o anime que quem tá assistindo a essa altura é porque gostou. Eu não sei qual é essa temporada do Gintama, eu não vou nem conseguir pesquisar agora qual é esse Gintama bolinha. Gintama grau? Que porra é essa bolinha? Como eu falo essa porra desse título? Mas se ele é 2016, ele já é algumas temporadas avançadas. Menos pessoas estão vendo essa temporada, ou viram essa temporada, do que a primeira. Obviamente a nota vai ser maior, porque você não vai dividir tantas opiniões. Quem chegou nesse ponto é quem gosta. Então as notas não vão variar tanto assim. Quem tá vendo é fã. O Galactic Heroes, por exemplo, não é Dragon Ball Z, que todos os cento e tantos episódios passaram na TV casualmente, você tava vendo porque é isso que tinha, então você viu tudo. Se você pegou pra ver 110 episódios e terminou 110 episódios, você gostou dessa porra. Então, não foram tantas pessoas que viram e as notas não vão ser tão divididas. Então a gente tem que entender um pouco como esse ranking é formado. Mas não é só como o ranking é formado, é também quem forma esse ranking.
Informações demográficas do My Anime List são muito difíceis de conseguir. Eu tava tentando pesquisar, não achei muita coisa. Quem tiver informações sobre local dos usuários, idade dos usuários, essas coisas mais específicas do corte demográfico do My Anime List, eu gostaria muito. A única coisa que eu achei foi esse site aqui chamado Alexa, que é um site da Amazon, que dá pra você checar informações sobre alguns outros sites, sobre público e tudo mais, coisas de SEO, né? E eu não ia conseguir informações mais específicas porque tem que pagar. Cadê aqui, ó? Upgrade for all keywords. E é $150, eu não vou pagar isso aí. Eu peço perdão. Mas eu consegui essa informação aqui, ó, que é o Audience Geography, de onde são os usuários do My Anime List. E aqui, de acordo com o Alexa, 30% são dos Estados Unidos. E a segunda posição já cai para 4%, que é o Reino Unido. E depois outros 4%, 4.1% e depois 4.0% do Canadá. 3 países falantes de língua inglesa. E a queda dos Estados Unidos para o Reino Unido é muito grande. Se a queda do primeiro para o segundo já é muito grande, imagina outros países. Imagina a quarta colocação, a quinta colocação. Imagina países não falantes de língua inglesa. Quantos por cento dos usuários do My Anime List é do Brasil? Se é menos que 4%, já é bem pouco. Se bater 1%, eu tô surpreso. Se você tiver essa informação, por favor, me manda, eu tenho muita curiosidade. Mas eu duvido, deve estar na casa do 1%, e eu acho que eu tô chutando alto para dizer que é 1% dos usuários do My Anime List que é o usuário do Brasil. Mas enfim, é razoavelmente seguro dizer que o público do My Anime List é um público, primeiro, falante de língua inglesa e segundo, majoritariamente norte-americano. E também tem esse vídeo aqui, que eu achei bem legal, diz que a fonte é o próprio top do My Anime List e o Web Archive, então ele foi batendo com um arquivo na web de todos os rankings ao longo dos tempos desde 2006 no My Anime List. E é legal de ver os movimentos dos animes que vão surgindo, ó. Em 2006 você tinha o Fullmetal Alchemist em primeiro, e os dois outros já são animes de 2006, o Death Note já passa rapidamente a nota, então você vai vendo os animes mais recentes ficando no topo do ranking e depois caindo. O Death Note, a essa altura, ele estava em primeiro em 2007. Qual é a posição dele hoje? Vamos ver aqui. Onde é que está? Death Note. Não tá nem entre os 50? Não é possível. Eu tô vendo errado aqui? 54 é a posição do Death Note. Em 2006, quando ele saiu, ele era o primeiro colocado. Agora, 53 animes são melhores do que ele, de acordo com esse ranking. A segunda temporada de Boku no Hero Academia é melhor que Death Note inteiro, de acordo com esse ranking. Se a gente abordar esse ranking dessa maneira, a gente vai interpretar que essa é a medida objetiva de qualidade, então quem está acima é melhor do que quem está abaixo. E nem eu acho, como um todo, que especificamente a segunda temporada de Boku no Hero Academia é melhor do que a Death Note. Eu dei uma nota maior pra isso do que pro Death Note, porque eu gosto mais de Boku no Hero do que Death Note. Mas Death Note, como um todo, diz mais do que a segunda temporada especificamente de Boku no Hero Academia. Existe uma tendência do ranking do My Anime List de privilegiar obras recentes. As pessoas assistem a coisa no momento, se empolgam e obviamente vão dar uma nota muito alta para coisa que ela acabou de ver e que é muito legal. Fora que o público otaku geralmente é bastante jovem. Outra coisa que eu queria muito descobrir sobre os usuários do My Anime List, mas eu lembro, é uma referência, uma evidência anedótica, mas enfim. No começo do VideoQuest a gente fazia cobertura de alguns eventos que chamavam a gente, e a gente fez uma cobertura do Anime ABC, que depois virou Up ABC, e eu falei com o organizador do evento, tava perguntando sobre o público, e ele falou que todo ano o público meio que se renova. A média de idade não muda, ela não envelhece. Sempre tem novas crianças de 14 anos de idade chegando ao evento. E eu percebo isso pelo público, pelos comentários do canal, pelos comentários de outros canais e tudo mais, pelo público na internet mesmo, Twitter e tudo mais.
O público é jovem. E o público jovem vê as coisas do momento. Vê o que recomendam pra ele, vê o que está passando agora, vê o que parece novo, o que parece empolgante. Não dá pra você abordar o ranking do My Anime List pensando que ele é uma medida universal e atemporal de qualidade objetiva. Fullmetal Alchemist Brotherhood estar em primeiro lugar no ranking do My Anime List não significa que ele é o melhor anime de todos os tempos. Ele é o melhor anime para o público majoritariamente norte-americano, provavelmente jovem, especificamente usuário de My Anime List. É um corte muito menor do que a gente acha. Porque a quantidade de gente que não usa My Anime List, mas assiste anime, também deve ser muito grande. O Fullmetal Alchemist está com 1.500.000 membros, o que significa que são 1.500.000 pessoas que assistiram Fullmetal Alchemist e colocaram no My Anime List. Não foram só 1.500.000 pessoas que assistiram Fullmetal, muito mais gente assistiu Fullmetal Alchemist Brotherhood do que 1.500.000 pessoas. Então existem outras pessoas que não estão opinando. Tem pessoas mais velhas que não estão usando o My Anime List, que talvez não saibam que My Anime List existe. É só ver, por exemplo, essa primeira página do My Anime List do top, ele tem 50 itens, 50 animes. Quantos animes pré-2000 existem no top 50 do My Anime List? Vamos lá. A gente tem aqui na 7ª posição o Galactic Heroes, que é um clássico cult. Depois, a gente tem Cowboy Bebop, que é razoavelmente universal. Princesa Mononoke, o segundo filme, apenas o segundo filme nessa lista entre os melhores de todos os tempos do My Anime List. O segundo filme, no caso, do Miyazaki, eu digo, né? Porque antes tem o Chihiro, que é mais recente, é 2001. O Kenshin, mas é o Kenshin o OVA adulto, o OVA sério. É o OVA que pode. Aqui, link para o meu vídeo sobre remakes sérios. Esse você pode dizer que é bom. E o GTO, Great Teacher Onizuka, que é de 99 e acabou em 2000, especificamente. E só. 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu olhei direito, 5 dos 50 melhores animes de todos os tempos são pré-ano 2000. Só um deles é dos anos 80, que é o Galactic Heroes, que é de 88. Tanto papo de não se faz mais animes como antigamente, se você for julgar o ranking do My Anime List como uma medida real de qualidade, só tinha porcaria dos anos 2000 pra trás. O Japão só foi aprender a fazer anime em 2000, 2001, 2010. Eu não acho que a lista das notas do My Anime List serve nem como medida de popularidade. É só ver, por exemplo, o caso do Galactic Heroes e do Gintama, que são animes que estão aí com notas altas, como eu já disse, porque quem viu até esse ponto é porque gostou, mas o público foi sendo afunilado. No top, aqui ó, na posição 36, tá o próximo filme do Makoto Shinkai que ninguém viu ainda. Eu acho que ele estreou num festival nos Estados Unidos ou qualquer coisa do tipo. Se saiu, eu nem sei se saiu. Mas ele tá aqui em 36 com nota alta, porque a maior parte das pessoas espera que seja um ótimo filme, porque gosta muito do Your Name. Sabe a lista que me interessa aqui no My Anime List? São essas duas aqui, ó. Most Popular, que é medido por membros do clube. O que significa que são pessoas que colocaram o anime na lista. Ou seja, pessoas que assistiram o anime. Então, é um ranking de acesso, digamos assim. Um ranking de quantas pessoas viram esse negócio. E isso é interessante. A gente tem Death Note, Shingeki no Kyojin, Sword Art Online, que são... E o Fullmetal Alchemist Brotherhood em quarto. E o One Punch Man em quinto. Esses 5, se pá, dá até pra colocar o Tokyo Ghoul aqui, são animes que saíram do público otaku. Então, se eles foram populares o suficiente para civis assistirem, quer dizer que ele conseguiu alcançar a maior parte do público otaku para transbordar para fora do público otaku. Essa é uma medida interessante. A minha maior surpresa nesse ranking de popularidade é o Angel Beats estar em 10º.
Eu não sabia que o Angel Beats era tão popular assim, que tanta gente tinha assistido o Angel Beats. Talvez seja por isso que acho que o próprio Crunchyroll agora tem o Angel Beats no catálogo. Talvez, olha só, esse negócio é popular, a gente tem que ter esse bagulho aqui. E aí depois tem a lista dos mais favoritados, que são os animes que as pessoas colocaram entre os seus próprios favoritos. E assim, pra você colocar no favoritos, as pessoas, eu acho que não tem limite, mas ninguém coloca 70 animes nos favoritos. A pessoa faz aquele número mágico dos 10. O que significa que ele é especial o suficiente pra pessoa colocar na listinha dela de favoritos. E aí você tem uma lista diferente dos mais populares. Os mais populares tem Death Note, Shingeki, Sword Art Online e Fullmetal. O Fullmetal, que é o quarto mais popular, é o mais favoritado de todos. Mais uma vez, com Steins Gate depois, que são esses animes que eu considero razoavelmente inofensivos, e que são esses animes que quando você assiste e curte, fala, caralho, esse negócio é foda. Inclusive, dessa lista dos mais favoritados, dos 10 primeiros, 6 você encontra no Crunchyroll. Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter, One Piece, Shingeki, Sword Art Online e Naruto Shippuden. Você encontra no Crunchyroll. Veja só você. Bom, eu espero ter sido claro no meu motivo de não ligar pra nota no My Anime List. Eu disse aqui mais cedo nesse vídeo que as pessoas valorizam muito a questão da própria página do My Anime List, faz aquelas imagens e tudo mais, e que eu não ligo muito pra isso. Eu só coloco aqui o link pro padrinho do VideoQuest, o link pro último VideoQuest que eu postei, e esta frase aqui: notas não importam. Eu dou nota pros meus animes. Eu faço isso. Mas notas não importam. E as pessoas discutem muito comigo a questão das notas aqui nos comentários. Inclusive tem um texto enorme aqui sobre nota, que a pessoa... Parabéns pelo seu minuto de fama agora no vídeo, sobre por que notas não são insignificantes e tudo mais. As pessoas têm... essas discussões sobre a importância da nota aqui no My Anime List. E a gente tá vivendo um momento em que nota, metrificação da coisa é muito importante pra muita gente. Você tem esses sites, o próprio My Anime List faz parte disso, você tem o Rotten Tomatoes, o Metacritic e outros sites de agregadores de notas que as pessoas muitas vezes usam como um guia. Tipo, eu quero comprar um jogo, deixa eu dar uma olhada na média no Metacritic pra saber se as pessoas em geral gostam desse jogo. O que por si só eu já acho uma loucura. As pessoas em geral gostam de um jogo, diz alguma coisa pra você? As pessoas... O seu gosto é definido como o que as pessoas em geral gostam? Como isso pode existir na sua vida, achar que uma medida útil de qualidade é uma média de notas de pessoas que você nunca viu na vida? Essas pessoas usam o mesmo critério que você, e aqui eu tô falando das notas de usuários desses sites. Qual é o critério dessas pessoas? Uma das coisas mais frequentes em perfis do My Anime List é a explicação da numeração das notas das pessoas. E que se a pessoa faz isso, é porque em geral ela não confia no sistema do My Anime List. O sistema do My Anime List, quando você vai dar uma nota, vamos entrar aqui no Galilei Dona, que é o último anime que eu assisti por causa do vídeo que vocês vão clicar aqui em cima pra ver. Quando você vai colocar uma nota, você tem aqui, ó, 10 Masterpiece, 9 Great, 8 Very Good, 7 Good, 6 Fine, 5 Average, que é médio, 4 Bad, 3 Very Bad, 2 Horrible e 1 Appalling. Essa é a medida do My Anime List. Ele quer que você use dessa maneira. Ele quer que se você colocou 5, você tá querendo dizer que ele é médio. Se você colocou 6, ele é ok, é mais que médio. Se você colocou 7, ele é bom. Em geral, quando a pessoa vai colocar o seu próprio critério de nota, isso quer dizer que ela acha que esse critério não é o suficiente. E em geral isso quer dizer que para essa pessoa, 7 já não é bom de verdade. 7 é meio medião, meia boca. Bom mesmo começa a ficar só no 8. E aí você tem aquela área do 8 como bom, 9 como ótimo e 10, só dou nota 10 se isso mudou a minha vida. E aí como é que eu vou acreditar nessa nota? Porque a média, por exemplo, do Galilei Dona é 6.46. 6.46 pra mim significa que, no geral, ele é meio que ok. Se eu fosse entender isso
como um número que vale pra alguma coisa pra medir a minha futura experiência. Ele é ok, não é ruim. Pra muita gente que acha que 7 já é meio merda, 6.46 é um anime que você não vai nem passar perto. Eu não quero nem olhar pra essa coisa. É abaixo de 7. 7 é a média pra passar assim, raspando. Nota é uma coisa tão importante para as pessoas que um hábito muito comum do My Anime List é isso aqui, ó. Não foi muito difícil de achar, eu só tive que procurar as 2, 3 primeiras páginas ali de reviews do Fullmetal Alchemist Brotherhood para ver isso aqui, ó. Peguei uns gringos qualquer. Fullmetal Brotherhood. Story, Art, Sound, Character, Enjoyment. Vamos lá. História, som, animação, personagens, diversão, geral. História, arte, som, personagens, diversão, geral. História, arte, som, personagens, diversão, geral. Mais uma vez. História, arte, som, personagens, diversão, geral. E arte, som, personagens, diversão, geral. As pessoas dividem os animes em partes separadas, dão notas separadas para cada um desses critérios, fazem uma média dessas notas e determinam a sua nota através dessa média ponderada bizarra. Como se isso fosse suficiente. Se eu pegasse um anime que tem a animação mais bonita de todas, a trilha sonora maravilhosa, e eu me diverti porque eu curti a animação e a trilha sonora, mas os personagens são horríveis e o plot não existe, a média vai lá pro alto. Porque eu dei 10 para 3 critérios de 5. Como se isso fosse a maneira de a gente engajar a arte. Como se fosse assim que a gente sente arte. E não é assim que a gente sente arte. Tem uma série de coisas que pode acontecer. Tem o seu humor na hora. Tem o contexto histórico no qual a obra de arte foi lançada, foi criada. Tem o quanto aquilo se comunica com sua experiência pessoal. Tem o quanto cada um desses critérios não são simplesmente separáveis. O design de personagem é parte do personagem. Não é só texto, não é só o flashback do passado do personagem define quem ele é. O design do personagem define quem ele é. A animação dá expressividade pro personagem, definindo como você sente esse personagem. E esse personagem, dentro daquele contexto, faz a história. A história não é só o plot. Não é só o Luffy quer virar o rei dos piratas, mas a marinha quer impedir. É o quanto o Luffy tá naquela história e o quanto ele define como a história acontece. E o quanto o design dele significa pro que a gente entende do Luffy. E o quanto as expressões dele fazem a gente sentir as emoções que a gente quer que a série quer que você sinta. Essas coisas não são divisíveis. Esses números não significam nada. É claro, isso eu tô falando no My Anime List, que não tem uma parte dos críticos. Porque o Rotten Tomatoes, por exemplo, se eu não me engano, tem as duas médias, né? Tem a porcentagem do público e a porcentagem dos críticos, que geralmente são bem diferentes, né? Tem tipo, o Venom acho que do público é 80% e dos críticos é 30%, um negócio assim. Então tem uma separação entre a opinião do crítico e a opinião do público. Mas mesmo a opinião do crítico, dos críticos, por que o 30% significa alguma coisa? Por que não as palavras dele? Se você vê uma nota 3 para Venom, uma nota 3 para Venom pode querer dizer um monte de coisa. Pode querer dizer, esse filme é tecnicamente impecável, mas eu não acho que ele deveria existir hoje porque o gênero dos super-heróis já superou esse tipo de filme. Ou pode querer dizer, eu não gosto de filme de super-herói, nunca gostei de nenhum e esse é mais um filme de super-herói, então ele é uma merda. Ou ele pode querer dizer, eu me diverti, eu dei risada, eu gostei da historinha, mas eu não gostei dos efeitos especiais e isso me tirou da história. O número frio
não quer dizer nada. Se você for ver as minhas notas no MyAnimeList, a maior parte delas eu dei com algum tipo de critério pra me guiar depois. Sei lá, algum dia eu quero fazer um vídeo sobre os piores mangás que eu já li. Eu vou lá ver o fim da minha lista. Ah, nossa, é verdade, eu li esse mangá. Bem lembrado, eu tenho uma memória muito ruim. Mas eu sei que eu não dei 10 sério pra Bleach. Que o meu 10 pro Bleach é uma brincadeira. Eu sei que eu dei 10 pra Sukeban Deka, ignorando que o plot é absurdo, que a animação não é aquelas coisas, que ele é bem brega e bem datado e tudo mais, mas eu me diverti pra caralho. Ele não é, o meu 10 pra Sukeban Deka não significa que eu acho que ele é tão bom quanto Evangelion. Longe disso. Longe disso. Mas eu me diverti muito vendo. 10. Dane-se. O meu 10 pro filme do Boku no Hero Academia não significa que ele é tão bom quanto The End of Evangelion. Significa que eu dublei o Cero no filme e eu fiquei feliz e foda-se, eu vou dar 10, tanto faz. Ah, pau no cu de todo mundo. O número frio não importa. A nota não importa. Se você quer entender o que a pessoa acha daquilo, você tem que falar com a pessoa. Você tem que entender de onde a pessoa vem, quem é essa pessoa, qual é o ponto de vista, qual o framework que a pessoa usou para falar daquilo que ela tá falando, como aquela opinião chegou a existir da maneira como ela existe, e aí entender da onde veio esse número. O quanto a pessoa se importa com esse número. A média para essa pessoa, para passar de ano, é 5 ou 7? O que significa o 7 dessa nota? O que significa o 5 dessa nota? É isso que eu quero dizer com notas não importam, é por isso que eu não gosto da cultura das notas, é por isso que eu não gosto de ranking do MyAnimeList, de porcentagem do Rotten Tomatoes, de nota no Metacritic, nada disso pra mim importa de verdade, e essas são coisas que eu sempre fiquei pensando sobre o MyAnimeList, sobre a cultura que envolve o MyAnimeList, e é isso. Coisas que eu pensei essa semana. Inscrevam-se no canal, dá like no vídeo se você curtiu o vídeo e tudo mais. E considerem colaborar com o Padrim para ter esse tipo de discussão comigo no grupo, porque eu tenho muitas dessas discussões com o pessoal do grupo no Padrim. Esse também foi um vídeo sugerido, na verdade lembrado pra mim, que eu tinha que fazer logo esse vídeo do MyAnimeList quando eu pedi sugestões. Então tá aí, mais uma sugestão dos padrinhos do VideoQuest, você pode ser esse cara. Muito obrigado, falou!